Let me put here. Oi, pessoal. Vou organizar aqui o título e já vou chamar o Geraldinho. Já acabei de chamar o Geraldinho aqui. Oi, Geraldinho. Oi, João Pedro, tudo bem? Tá dando para ouvir bem aí? Tá, tudo bem. E você? Tudo certo também, seu áudio está maravilhoso. Ah, que bom. Vou fazer uma introdução aqui da nossa conversa, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente, quando as pessoas forem assistir a esse vídeo posteriormente, terem bastante noção do que é que a gente está falando aqui de uma forma coesa e bastante clara. Né? Antes de começar, eu não poderia começar de outra forma que não dizendo que sou muito grato a Deus pela sua vida, por toda a amizade, generosidade, solicitude de sempre. Você é um grande incentivador de novos empreendimentos espíritas, é sempre muito gentil, muito solícito, gratidão mesmo, tá? Sou pessoalmente muito grato por você estar aqui hoje. Gratidão é nossa, eu fico muito feliz de ver vocês trabalhando já tão cedo em prol da doutrina, e é isso que nos move para frente. Muito gentil. Bom, pessoal, a gente, nesse contexto aqui do Setembro Amarelo, a gente tem feito, né, bastante vídeo, a gente tem postado bastante coisa, e a esperança, né, em termos amplos, tem sido um assunto muito recorrente aqui. Nós temos falado muito de esperança, e é disso que a gente vai falar hoje aqui nessa conversa. A gente sabe aí, né, desde lá de Daniel, João Evangelista, Jesus, o Chico, que a transição planetária não seria um momento fácil, né, muito pelo contrário, um momento difícil. O ápice da transição planetária, as dores foram, né, muito maiores, aumentaram ali ano passado, esse ano com a pandemia. Nós já estamos aí com um pouco de alívio, mas tudo muito difícil, né, pessoas perdendo seus familiares, empregos, né, desaparecendo, tudo muito difícil. E a gente quer conversar hoje sobre os motivos pelos quais nós devemos ter esperança, né, no futuro, durante, agora. Tem um hino da harpa cristã muito lindo, que diz assim: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E é disso que a gente vai falar hoje, de esperança. O título, com essa ambiguidade dessa preposição, foi proposital, porque o que a gente quer conversar hoje aqui com o Geraldinho é justamente, de um lado, a esperança durante esse momento tão difícil, né, acentuado da transição planetária pelo qual nós estamos passando, e de outro lado, esperança nesse processo de transição planetária, admitindo que ele é o progresso, que ele é a lei de Deus, e que ele vai abrir portas para dias muito melhores, que ele é o início de um novo tempo, de um tempo muito feliz, em que essas dores físicas, principalmente, elas vão ficar para trás. Vamos começar já entrou bastante gente. O Geraldinho dispensa apresentações, né, claro, mas tem bastante jovem que não é espírita aqui nesse Instagram, então acho que é legal falar um pouquinho do seu trabalho, do portal, no Instagram, no Face, no YouTube. Não, a gente está aí, né, trabalhando na doutrina há mais de 40 anos. Esse mês próximo de outubro vai completar no dia 14 de outubro 40 anos que eu conheci pessoalmente Chico Xavier. Então é uma data muito feliz para mim, não é? E atualmente nós estamos à frente da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que é a casa onde ele residia, na sua cidade natal, e junto com os companheiros de Belo Horizonte, à frente da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar,
e do portal da TV Saber Espiritismo, também da editora Vinha de Luz, que se especializou em publicações da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que foram publicadas póstumamente. Legal, é um grande trabalhador, né? E todo esse arcabouço das histórias, dos livros do Chico, isso é muito maravilhoso. Sempre toca a gente muito. Começando, então, né, de uma forma mais direta, o Geraldinho vai começar explicando a transição planetária numa forma um pouco mais ampla, explicando esse processo, né, o que é isso, por que, né, desde Daniel, lá no Velho Testamento, Jesus, João Evangelista no Apocalipse, o Chico, Kardec, o que é esse processo, Geraldinho, de transição planetária, o que é isso? Olha, é um processo muito semelhante com o que ocorre conosco, seres humanos. Só que do ponto de vista em relação ao planeta Terra e a todos os outros planetas, é considerado, então, do ponto de vista global daquela humanidade. Assim como nós amadurecemos, nós temos fases, né? A gente nasce bebê, tem a fase infantil. Essa fase infantil passa por uma transição onde nós entramos na nossa adolescência. Depois da adolescência, tem outra transição, onde entramos na nossa juventude. Da juventude, a gente passa por outra transição e entramos na maturidade. E depois da maturidade, a gente entra na fase da madureza, depois de outra transição. E essa transição nunca termina, porque depois da madureza vem a transição da morte, né? Então, vejam, se a gente considerar o planeta e a sua humanidade humana como também um ser, vamos dizer assim, coletivo, ele teve o seu primitivismo, a sua gestação há muitos milhões de anos atrás, né? Há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Depois, 1 bilhão de anos depois, surgiu a vida no planeta, mais ou menos nessa época, né? De 4 bilhões e meio da formação do planeta até 3 bilhões e meio, quando surgiu a vida. E essa vida foi se desenvolvendo ao longo de bilhões de anos para chegarmos a 200 mil anos atrás e nós termos a vida primitiva dos primeiros antropóides. E esses antropóides também, que a gente pode dizer que seria a infância da humanidade terrestre, né? E eles passaram por um longo período, talvez aí de 100 mil anos de adaptações, de enxertias espirituais, de também modificações genéticas, até que nós atingíssemos o ponto da nossa raça humana, Homo sapiens sapiens, por volta de 100 mil anos atrás. E que seria, então, aquela completude da nossa infância. E já entrando na nossa adolescência, a humanidade terrestre entrou, né, continuou no seu desenvolvimento primitivo, até que chegassem os primeiros degredados de outros sistemas estelares, como Aldebaran, que são os de etnia amarela. Mais tarde, cerca de 10 mil a.C., 12 mil anos atrás, chegaram os primeiros degredados de Capela. E aí nós saímos da condição de mundos primitivos e passamos por uma transição e ingressamos numa outra classificação, que é um andar mais alto dessa escada, não é? Um degrau mais alto, que é a classificação de mundos de expiações e de provas. Por que isso? Porque nós estávamos recebendo aqui na Terra espíritos falidos. Falidos em Aldebaran, falidos em Capela. E aqui eles vieram expiar os seus males e também vieram provar as suas novas inclinações para o bem. E nesse processo, o governador espiritual da Terra, que é Jesus, prometeu a eles que ele próprio, Jesus, viria mais à frente trazer a palavra
boa nova, a palavra da redenção. E antes de Jesus, nós tivemos aí 3.500 anos de história em que vários dos profetas hebraicos cantaram essa vinda, não é? Previram esta transição também, que foi uma bela transição a chegada de Jesus, não é? E dentre esses profetas, que a gente pode chamar de o mais apocalíptico dos profetas, nós tivemos Daniel. Daniel previu com exatidão, por exemplo, a chegada de Jesus e previu com exatidão a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém, né? Mostrando que a capacidade profética ela é uma realidade dos espíritos preparados para isso. Allan Kardec, no último livro dele, A Gênese, os Milagres e as Predições, vai estudar a mediunidade de profecia no capítulo 16, em que ele intitulou-a a mediunidade de profecia como presciência. Ele próprio elaborou uma teoria chamada teoria da presciência. E vai nos dizer, por exemplo, que nos momentos de transição planetária, essa mediunidade ela é mais provocada, ela é mais presente, porque justamente para antecipar os sucessos e os acontecimentos que virão para dar cumprimento a essas modificações planetárias. E ele vai dizer coisas importantes, como, por exemplo, a mediunidade de profecia ou de presciência, ela não é de todos os médiuns. Ela é escolhida pela espiritualidade maior, são escolhidos os poucos espíritos e médiuns encarnados capazes de vislumbrarem o futuro, né, capazes de se elevar espiritualmente a ponto de enxergar o futuro. Mas que para isso precisava haver uma pré-condição, que é a pré-condição de serem suficientemente espiritualizados ou, por outra, serem definitivamente desmaterializados. Então, esses médiuns são escolhidos de cima para baixo e eles têm essa evolução moral, essa evolução espiritual como pré-condição para trabalharem com essa mediunidade. Por isso, Daniel teve isso na época do Velho Testamento. Por isso, na época de Jesus, João Evangelista, que nada mais era do que a reencarnação de Daniel, foi escolhido pelo próprio Jesus para receber a profecia da evolução humana depois do Cristo, que é o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento da Boa Nova de Jesus. O próprio João Evangelista vai contar que ele saiu do corpo na ilha de Patmos, onde ele estava preso, e foi levado à presença de Jesus, que lhe abriu o livro do futuro, em nome de Deus. E ele viu os sucessos futuros. Hoje há pesquisadores que nos esclarecem que tudo aquilo que estava de forma hermética, fechada, codificada, trancada, vamos dizer assim, que está lá no livro do Apocalipse, começou a ser aberto justamente na época de Allan Kardec, com a chegada do Espiritismo, né? A gente pode dizer que o Espiritismo é a grande chave para a revelação do Apocalipse, né? Ele é o centro da revelação. O Marco Paulo Benuti de Espírito, nosso companheiro aqui do Grupo Espírita Saber Amar, vai escrever um livro sobre isso, Apocalipse, o Espiritismo como centro da revelação, e vai nos mostrar que ele traz a primeira chave interpretativa. Depois do Cristo, o Cristo deu algumas chaves interpretativas e Daniel também, antes do Cristo. Mas a chave definitiva vai ser dada por Kardec, que é a chave da reencarnação. E os movimentos de resgates coletivos, flagelos diversos, o movimento do degredo, não é? A substituição dos espíritos
retardatários para uma nova geração de espíritos mais avançados. Tudo isso faz parte do movimento de transição planetária atual que nós estamos vivendo desde 100 anos antes de Kardec, e vamos completar no ano 2057, segundo revelação de Emmanuel por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, no qual, durante esses 300 anos, de 1757 a 2057, nós estamos vivendo esses tempos turbulentos de transição planetária, passando a Terra deixando ela de ser um mundo de expiações e de provas, e se encaminhando para ser, a partir de 2057, um mundo em regeneração. Então, é muito bonito a gente vivenciar tudo isso nos últimos 3 séculos, 2 séculos e meio, quase, ou um pouco mais, né? E isso nos dá muita esperança, João Pedro. Por quê? Porque, na verdade, gente, nós já estamos na madrugada do novo dia, né? Nós já passamos a grande noite, que foram aqueles 2 grandes períodos de muita guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, guerras menores, devastadoras. Já passamos a pandemia muito mais grave do que essa que está acontecendo hoje, que é a pandemia da gripe espanhola, com 100 milhões de mortos, quando a população do mundo era menor do que 1 bilhão de habitantes, né? Então, veja só. E hoje nós já temos o avanço da ciência extraordinário, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, da astrofísica. Nós compreendemos muito mais o nosso papel no universo do que há algumas décadas atrás. Nós estamos nos encaminhando para essa nova era, a nova era do Espírito. Tudo previsto no livro de Apocalipse de João Evangelista, porque o final do Apocalipse de João fala não sobre destruição do mundo. Muita gente fala, é fim do mundo, né? Não, nada disso. Ele fala fim dos tempos. Mas é fim dos tempos de transição planetária, fim dos tempos de expiações e de provas, mas, ao mesmo tempo, é o início de uma nova era, de uma nova alvorada, de um novo dia de regeneração. E isso está previsto no Apocalipse e vai se fazer na Terra, querendo nós ou não, né? A palavra de Jesus, a concórdia, a fraternidade, a solidariedade, a ciência aliada à fé, à religião e à filosofia de mãos dadas, descortinando realidades espirituais, penetrando os domínios da vida espiritual, penetrando os domínios da reencarnação, penetrando os domínios de outras civilizações, porque nós não somos o único mundo criado por Deus. Segundo Chico Xavier, fazemos parte de uma família universal, não é? E tudo isso vai acontecer nos próximos anos, de hoje, 2021, até 2057. A ciência vai finalmente dar cumprimento ao seu papel de descortinar o mundo espiritual e as realidades espirituais. Por quê? Em essência, o mundo regenerado de amanhã tem como paradigma a espiritualidade. Enquanto que o mundo de expiação e de provas que nós já estamos vencendo tem como paradigma o materialismo. E o materialismo vai ruir por si só. Emmanuel até chega a dizer, no prefácio do livro Missionários da Luz, os cientistas, sem o perceberem, sem o desejarem, vão se converter em sacerdotes do espírito por falta de matéria que absorve as especulações científicas. Muito legal. Nossa, muito legal. O cumprimento dessas profecias já é um grande motivo para nós termos esperança, né? Para nós sabermos que tudo está sob controle. Vamos entrar um pouquinho nesse contexto do Setembro Amarelo. O momento de transição planetária
é um momento, né? Kardec falou, né, sobre o suicídio e essa vontade, né, por crianças, jovens, adolescentes, nesse momento tão acentuado. E a vibração do planeta nesse momento, ela é muito baixa. É isso que nos traz para essa depressão, para esses problemas do espírito, para essa falta de fé. A vibração do planeta está muito ruim. Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que o momento de transição é um momento que nós vivenciamos duas grandes forças transformadoras. André Luiz vai falar isso conosco na sua obra, dizendo que nós evoluímos por duas grandes forças. A primeira delas pela dor e a segunda delas pelo tédio. Não é? Quando a gente não está vivenciando a dor, às vezes vem o tédio. O tédio, que é o cansaço de nós mesmos, que é o cansaço da mesmice. Né? Os próprios materialistas se cansam do próprio materialismo, do nada, da falta de fé. Né? E quando vem a dor, são os primeiros a gritar: pelo amor de Deus, me salva. É aquela história. Então, o tédio faz parte da nossa vida contemporânea. Nós estamos cansados de tanta tecnologia, de tanta vinculação com o virtual, esquecendo muitas vezes as relações afetivas reais. Né? Embora eu não estou dizendo que o virtual não seja importante, ele faz parte desse processo, mas a gente tem que valorizar os nossos reais laços afetivos com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Com aqueles que comungam conosco a experiência diária. Isso é necessário. E eu acho que uma grande questão que, inclusive, eu publiquei hoje no meu Instagram, no meu Facebook, um videozinho, até copiei aí para vocês, um vídeo do Chico sendo entrevistado no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. E o repórter perguntava a ele, né, o que ele achava que era a coisa mais perigosa no mundo atualmente. E ele vai dizer, a coisa mais perigosa, mais difícil, vamos dizer, a grande questão que nós vivemos hoje é a falta da religião. Não é? A falta da religião, não, qualquer que seja ela, não importa qual religião, mas a religião, o próprio sentido etimológico da palavra já diz, é ligar novamente. É o que nos liga ao Criador. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador. Então, nós temos saudade de Deus, saudade do seio paterno, né? E é como se a gente fosse um aparelho desses que nós temos em casa, uma televisão ou um computador. Se a gente tira da tomada, não é? E a bateria acabou. É exatamente isso. Nós precisamos nos conectar com a energia fundamental do universo, que é o amor divino, que é a sabedoria divina. Porque com eles a gente se abastece. A fé é importantíssima para a gente enfrentar os momentos de dor, como o caso da pandemia, como o caso de problemas financeiros, de trabalho, problemas profissionais, problemas de relacionamento, né? Laços de família que são rompidos de forma abrupta, né? Problemas também de morte de entes queridos, pessoas queridas da nossa família que desencarnam por essa ou aquela razão, por um acidente, ou mesmo pelo coronavírus, amigos nossos que modificam o seu modo de ser e deixam de ser nossos amigos, e isso nos causa sofrimento. Quer dizer, tudo isso faz parte das nossas experiências de dor. Mas como enfrentá-las? Não é com materialismo? Não. Porque o materialismo é o nada, é o sem sentido, a vida não tem sentido. Por isso muita gente vai para o suicídio. Porque ela crê que não tem sentido sofrer, que não adianta nada sofrer. E aí a pessoa acha que, acabando com a própria vida, que ela estará interrompendo o sofrimento, quando a gente sabe que não. Quando a gente sabe
pelos próprios espíritos que se manifestam nas nossas reuniões, que esse sofrimento é muito mais superlativo do lado de lá. Porque a pessoa se arrepende muito fácil, né? Assim que ela desembarca, vamos dizer assim, do carro físico do corpo, ela se arrepende. Ela quer voltar atrás, mas não dá tempo mais de voltar atrás. Então, essa ligação fundamental com a religião, com a fé, hoje nós podemos dizer, parafraseando Emmanuel, que a religião mais importante é aquela que nos faz melhores, seres humanos melhores, né? E ele próprio resume o que ele chama de religião cósmica do amor e da sabedoria. Olha que beleza. É isso que nós precisamos buscar, essa religião cósmica do amor e da sabedoria que está em todo o cosmos, que está em toda parte, que vem da parte de Deus, nosso Pai. Porque aí nós vamos superar o tédio, o cansaço que nós temos de nós mesmos, né? E nós vamos superar as nossas dores, porque vamos ser consolados, vamos ser esclarecidos. E esse esclarecimento e essa consolação vai nos fazer ver que a nossa dor talvez seja a menor dor diante da dor dos nossos semelhantes. Por isso que os espíritos, quando viam Chico Tristonho, lá em Pedro Leopoldo, Uberaba, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, André Luiz, ou mesmo, principalmente, Emmanuel, falava com ele: Chico, vamos para a periferia, vamos abraçar os mais necessitados, os mais pobres, porque assim, entrando em contato com o sofrimento deles, tentando minorar a sua dor, as nossas dores ficam pequenas, as nossas aflições deixam de ter sentido. E assim o Chico fazia e voltava feliz da vida, porque ele recebia de volta tanto carinho, tanto amor daquelas pessoas que ele acolhia, e isso fazia grande diferença para ele próprio superar as próprias dores. Nossa, que lindo. Eu acho que ele é um grande exemplo, né, de que a caridade, ela realmente cria novos sentimentos no nosso espírito, né? Um grande exemplo de trabalhador. Isso é muito lindo. Geraldinho, passando um pouco aí, né, que a gente não tem tanto tempo, para a segunda parte, eu queria que você fala tão bem sobre isso, sobre a esperança no progresso, né? Porque muitas coisas boas nos esperam, né, depois dessa porta, depois dessa dor depois desse sacrifício tão acentuado. A gente tem aí, né, a presciência do Chico, que disse sobre tantas coisas maravilhosas que estão por vir, né? A gente tem a data de 2057, como um marco, a partir do qual, né, a espiritualidade ela se torna o paradigma de uma forma muito mais acentuada aqui na Terra, né? Então fala um pouquinho disso, sobre a esperança nesse progresso. Nós temos que ter muita esperança, porque, como eu disse, nós já vencemos a meia-noite. Nós já estamos dentro das primeiras horas da madrugada. E como vocês sabem, as horas da madrugada, elas já não são tão escuras, não é? Já passou aquela parte mais forte da escuridão. E logo mais à frente, e quando a gente fala 35 anos, não é? 36 anos, não é nada, gente. Os jovens que me ouvem, por exemplo, eles vão achar, mas é muito tempo. Não é. Eu já estou me encaminhando para o 6.0 ano que vem, então eu sei que isso passa depressa demais. 36 anos não é nada. Então, o que acontece? Os primeiros raios da nova manhã, do novo dia, já começam a ser vislumbrados. Então, o Chico vai dizer para mim, se a gente vencer 2019 sem guerra nuclear, ele fala muito claro comigo, eu lembro até hoje ele falando comigo, né? Nenhum de nós, Geraldinho, pode prever os avanços que nós teremos a partir dessa época. Por quê? E eu perguntei, quais são os avanços? Ele me falou, os avanços no campo da ciência, no campo da medicina, por exemplo, a cura de todas as doenças do corpo físico. Sinceramente, eu tinha a idade de vocês nessa época. E eu ouvia isso e pensava assim, esse homem está doido, porque não é possível uma coisa dessa.
Não é como que você vai curar todas as doenças. Só que de lá para cá, de 1980 e poucos para cá, quase 40 anos se passaram, a ciência evoluiu. Hoje nós temos aí no fronte da ciência, da medicina, da biotecnologia, da pesquisa genômica. Nós temos novas tecnologias de ponta, como, por exemplo, a tecnologia CRISPR, né? Que é a tecnologia de edição dos genes defeituosos. Tem outras tecnologias também no campo do mRNA, que diz respeito a uma sequência definida, não é, do genoma humano. E outras que estão surgindo em conexão com essas, que também são genômicas, né, trabalhando especificamente na cadeia do DNA, na cadeia do RNA. Essas tecnologias são capazes, sim, já está se provando isso, de editar, por exemplo, uma empresa apenas, a Editas Medicine. Ela está para até o final desse mês lançar os primeiros resultados das suas pesquisas de edição dos genes da cegueira, de um tipo específico de cegueira. Muito bem. Mas lá, se você entrar no site da empresa, vai dizer que ao se comprovar essa técnica, essa mesma técnica de edição dos genes será capaz de curar 6.900 tipos de doenças. Olha só, uma única técnica. 6.900 tipos de doença teriam aplicação de ser curados nessa técnica de edição de genes através da técnica CRISPR da Editas Medicine. Só para vocês terem ideia que isso não é fantasia, não é ufanismo, né? Podia ser fantasia na época que o Chico falou comigo, né? Ele falava assim, essa coisa está longe. Mas hoje não é. Por isso que eu fico tão feliz, porque as coisas que o Chico me falava e que eu duvidava, naquela época, eu estou vendo acontecer. Então, por isso que eu sou muito esperançoso, né? A gente não pode perder a esperança. Então, só para vocês terem ideia, a pesquisadora médica, que foi uma das inventoras desse processo, por volta aí dos anos 2009, 2010, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina o ano passado, em 2020. Ela foi fundadora da Editas Medicine e de outras empresas, existem outras, como a Intellia, como a CRISPR Therapeutics, como a Vertex, como a Regeneron, como a Beam Therapeutics. A Beam está pesquisando a cura da cegueira, da surdez. Só que o processo dela é um pouco mais avançado até, né? Então, vejam, isso descortina para nós um novo horizonte, né? A própria questão do coronavírus, que aparentemente, a gente tem um malveso de olhar sempre pelo lado negativo das coisas que estão acontecendo, né? Só que, minha gente, do ponto de vista científico, tecnológico, no campo da biotecnologia, essa pandemia provocou um avanço nas pesquisas, na integração das universidades, na integração dos institutos de pesquisa, na integração dos governos, na integração dos laboratórios, um avanço inimaginável há 2 anos atrás. Inimaginável. Porque todo esse pessoal, todo esse grupo de cientistas foi forçado a focalizar na pesquisa das vacinas e, ao fazer isso, com muito dinheiro disponível, né, de todos os governos mais ricos do mundo, eles acabaram descobrindo técnicas novas, extraordinárias, né? Como, por exemplo, eu cito a empresa Moderna, nos Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, a ação dela, antes da pandemia, custava $5. E ela, depois que descobriu a vacina, foi para mais de $400. Não é?
Então, e agora já está se falando em aplicar essa mesma técnica para curar a AIDS, para curar o câncer. Vejam bem, olha os avanços que estão vindo no campo da medicina. No campo de outras tecnologias, que o tempo aqui está correndo, nós estamos vivendo uma nova revolução industrial no mundo inteiro, principalmente nas nações mais avançadas da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Coreia do Sul. Essas nações estão numa corrida para justamente colocar em prática os novos avanços tecnológicos, que a gente pode chamar que essa é a quarta revolução industrial do mundo. E é uma revolução industrial que está acontecendo hoje, não é para amanhã, né? Ela está trazendo para nós o quê? A integração do homem com a inteligência artificial, com a robótica, né? Essa semana mesmo eu publiquei uma máquina com inteligência artificial e robótica que vai nos campos de plantação, que antigamente eram, vamos dizer assim, pulverizados com agrotóxicos, e com graves consequências para a saúde humana, né? Mas essa máquina, o que ela faz? Ela, pela inteligência artificial, ela identifica, por exemplo, a praga e vai lá microscopicamente e destrói a praga. Veja que beleza. Sem danificar a planta, sem contaminar o solo, sem contaminar a planta com agrotóxicos, ela vai e resolve o problema. Então, é a integração do homem com a inteligência artificial, com a robótica. O Chico vai falar nisso 50 anos atrás, quando ele fala que Emmanuel estava dizendo para ele, lá no programa Pinga Fogo, que a humanidade vai desenvolver a automação de forma tal que os homens vão ser aposentados do trabalho mais rude na natureza, no campo, na indústria, porque tudo vai ser feito por robôs. Então, quem está jovem ainda, olha aí, é uma nova ciência que está começando e que vai ter milhões de empregos disponíveis para quem se interessar, por exemplo, por robótica, por inteligência artificial, por microeletrônica, entendeu? São novas gerações de empregos que nem existem hoje, que vão se tornar altamente necessários no futuro próximo, muito próximo, não é? Dentro dessa nova revolução industrial, nós estamos vendo também a questão dos 3D printings, né? Que é as máquinas de impressão 3D. Gente, a coisa é tão revolucionária que essas empresas elas estão fazendo foguetes que vão a Marte, que vão à Lua. Elas já estão fazendo as peças da base terrestre que será implantada em Marte, da base terrestre que será implantada nesta década na Lua, né? Elas estão fazendo peças de casas, de aviões, de automóveis, e com uma precisão extraordinária. Elas já estão fazendo órgãos humanos, fazendo a impressão de fígados, de pele humana, de córnea, de parte de pulmão. Veja só. É a nova revolução também industrial, a 3D printing com alta precisão, né? E isso também, quem está jovem, olha aí, e gosta dessa área, da engenharia eletrônica, sei lá, é uma área que vai ter um grande desenvolvimento. Outra área que vai explodir é a internet das coisas, que é a união a rapidez de uma nova internet. Não é essa que nós estamos nos comunicando. É uma internet que vai ser milhares de vezes mais rápida do que essa que nós utilizamos, que até no Brasil é 4G, desculpem, mas que nos Estados Unidos já está disponível a 5G. Então é o 5G, é o 6G, é o Starlink, que vai unir todos os aparelhos humanos com uma velocidade espantosa. Isso vai possibilitar, por exemplo,
que os nossos veículos automotores, carros, aviões, ônibus, trens também que circulam com motoristas, né? Helicópteros, eles vão dispensar, por exemplo, os pilotos. Eles vão ter uma precisão tão grande que o autopilot vai funcionar, né? O piloto automático vai funcionar. Isso vai reduzir a quase zero problema de acidentes do trânsito, porque os automóveis vão ser interconectados com essa grande rede de conexão mundial. Então, eles vão ter visores de obstáculos. Isso já existe, né? Eu estou dizendo de coisas que já existem, só que eles vão sair de uma escala pequena hoje e vão entrar na grande escala de adoção assim, em larga escala, né? No mundo inteiro. Isso que eu estou dizendo vai acontecer em 5 anos. Né? Outra questão também é que nós vamos deixar a indústria do combustível fóssil, né? Que é tão danosa para a ecologia, tão danosa para os mares, tão danosa para a terra, que é a indústria do petróleo, com todos os seus derivados que são altamente poluentes, né? A indústria do plástico, que também é altamente poluente. Isso tudo vai ser abandonado nos próximos anos, porque o grande trend, né? O grande desenvolvimento que se dá nesse tipo de indústria hoje é justamente a questão da energia elétrica por células, tanto de captação de energia solar, né, que é uma grande indústria que vai dominar o mundo, que é uma questão não poluente, não é? O sol é amplo e restrito, está disponível para todos, né? Também a construção de baterias cada vez mais avançadas, baterias que já estão dando força aos nossos carros, como, por exemplo, a Tesla, né? Carros elétricos. Atualmente, eles utilizam do lítio, mas cada vez mais vão utilizar outros materiais, como terras raras, grafeno, vanádio, e isso deve ter uma explosão extraordinária, de forma tal que alguns estados americanos, como, por exemplo, a Califórnia, já está definido que os carros, os automóveis, caminhões, ônibus, no estado da Califórnia, em 2030, ou seja, daqui a 9 anos, não poderão mais ser movidos a energia carbônica, né? de petróleo e outro, vai ser tudo elétrico. Então, veja, uma nova revolução, né? Sem falar, João Pedro, no grande salto que a gente vai dar, naquilo que o Chico previu, depois que o homem estabelecer a sua base permanente na Lua, né? Isso ele falou 50 anos atrás, no programa Pinga Fogo, e que as outras civilizações vão estabelecer finalmente o contato amplo e restrito conosco, né? Nos mostrando que nós fazemos parte dessa família universal. E ele falou comigo, Geraldinho, eles vão nos trazer avanços científicos e tecnológicos inimagináveis. Então, vejam, isso vai acontecer, minha gente, entre hoje e 2057. Olha a mudança de paradigma em muita coisa. Por isso que a gente tem que ser esperançoso, não pode entrar no pessimismo, no derrotismo, na tristeza, no desânimo. A gente, na realidade, está na alvorada de um novo dia que nem começou. E tudo isso que eu estou falando são prognósticos já palpáveis, não são fantasia. Então, são empresas que já existem, que já estão em pleno desenvolvimento,
e que estão se desenvolvendo a um passo extraordinariamente grande, né? Grandes empresas produtoras de microchips, de semicondutores, cada vez mais investindo mais em novas tecnologias, em novas fontes energéticas, né? Novos materiais. E isso aí também é outro campo de desenvolvimento. Quem está começando a pensar no futuro, né? na futura profissão, olha aí, muita coisa nova vai surgir. A gente não pode ter tristeza ou desânimo com o que a gente vive hoje, porque muita coisa virá para o bem. Incrível, incrível. Eu acho que essa abordagem, ela realmente traz muita esperança. Eu assisti palestras assim no ano passado e eram muito reanimadoras, gosto muito. Acho que ouvir tudo isso é maravilhoso, maravilhoso. Partindo agora pro fim, né, já que a gente não tem mais tanto tempo, vamos falar um pouquinho, né, dessa perspectiva evangélica de esperança, sabe, que o Chico trazia tanto pra gente, né? Através da simplicidade do Chico Xavier, a gente percebia que Jesus é uma esperança bem presente na nossa vida, né? Que Jesus é uma moça que está devota de St. Patrick's, que encontra um mendigo na rua lá em Nova York, né? Que Jesus está lá, ele, né? Que era ele. Que Jesus é Blandino olhando para aquelas crianças. Que Jesus é uma mãe que coloca achocolatado na água para os filhos porque é muito pobre. Que Jesus está nessa simplicidade, ele levando aquelas balas para Valéria, né? Contando aquela história super emocionante. E sabendo disso, né, entendendo com todo esse desenho que você colocou aqui pra gente, que estamos passando por um processo nítido de desmaterialização, né, como foi com Cristo, o sacrifício o ápice para renascermos numa perspectiva muito mais interessante, muito mais feliz de vida, né, eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de esperança evangélica com Chico Xavier. Exato. Eu vou recorrer a uma imagem muito bacana, que é lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Aliás, estão todos convidados a conhecer. Quem não pode vir presencialmente, tá lá no site, né, casadechicoxavier.com.br. E lá tem, no quarto do Chico, a gente deixou lá um retrato, um quadro de uma fotografia que ele pediu que se tirasse dele de costas. E o sobrinho dele falou com ele, mas Chico, mas é uma coisa que não dá, porque ninguém tira foto de costas, né? Todo mundo quer tirar foto de frente e tal, feliz da vida. E o Chico falou, por que o senhor está fazendo isso? Aí ele falou com ela assim, olha, porque nós no cristianismo estamos acostumados a ver Jesus de frente, Jesus pregado na cruz, né? Com a coroa de espinhos na cabeça, com os pregos nas mãos e nos pés, sofrendo ali o vilipêndio, a ingratidão, o sacrifício supremo da cruz. Mas esse não é Jesus. Isso foi apenas um momento da história de Jesus entre nós. E a história mais importante de Jesus veio depois da cruz, nas costas da cruz. Porque nas costas da cruz, Jesus voltou do mundo dos mortos, quase 3 dias depois, para se encontrar com Maria de Magdala e revelar a ela a realidade da continuidade da vida além do túmulo. Depois foi ter ele com seus discípulos, inclusive um deles chegou inclusive a duvidar que seria ele, que é o Tomé, e que foi necessário que ele tocasse as chagas do Cristo para acreditar que estava conversando com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus ainda voltou para se despedir dos 500 da Galileia, falando no monte, materializado para aqueles 500. E o Chico ainda dizia que, na realidade, foram convidados 5.000, mas só apareceram 500. Porque 4.500 se acovardaram com medo das preguições, né? Mas, e depois disso, ele continuou voltando através da sua presença nos santos de todas as denominações religiosas, católica romana, católica ortodoxa,
protestante, né, crente, todos eles, e influencia-nos até hoje através dos espíritos benfeitores que guiam também a doutrina dos espíritos desde a França do século XIX até hoje, no Brasil, no século XX. Então, eu posso dizer a vocês que isso é muito presente, né? A gente tem que olhar o que vem depois da cruz, o que está nas costas do Cristo, que é a realidade da vida eterna, da vida imortal, que nós todos somos espíritos imortais, que vamos vencer todas as lutas, todas as dificuldades, todos os empecilhos, todos os obstáculos, e vamos vencer inclusive a morte, continuar nos planos da vida espiritual, trabalhando, progredindo, estudando e nos maravilhando com o grande futuro que temos pela frente. É importante que eu, por exemplo, que embora a minha família materna fosse toda espírita, minha mãe não era. Ela era a pessoa do contra na família. E meu pai, a família dele toda muito católica, apostólica, romana, mas ele não ia na igreja. Então, nós, lá na nossa casa, a gente não teve educação religiosa nem zero. Eu nem sabia quem era Jesus, nem sabia o que era o Evangelho quando eu era criança e adolescente. Mas, através de parentes que conheciam Chico Xavier, eu começava a ouvir aquelas histórias do Chico Xavier, né? Que eram todos os meus parentes maternos eram contemporâneos dele, entendeu? Ou do amigos dele. Eu ficava maravilhado com aquelas histórias. E eu queria conhecer esse homem extraordinário, não é, que eles estavam falando tanto, porque eu não tinha nem noção de quem era Jesus. E quando vinha conhecê-lo, aliás, no dia 14 próximo de outubro, vai fazer 40 anos desse encontro maravilhoso, primeiro ou reencontro, né, que tive com ele aqui na Terra, em São Paulo, no Centro Espírita União, 40 anos atrás. E eu fiquei tão maravilhado com ele, tão assim, embevecido com aquele homem tão diferente do comum que a gente está acostumado, né? Porque ele me falou de Jesus de uma forma tão próxima que eu posso dizer para todos vocês que o Chico me apresentou Jesus. Ele foi quem me demonstrou que Jesus não está distante 2000 anos atrás, ou que Jesus não está nos planos superiores da vida imortal, que são inacessíveis ao nosso pensamento, né? Mas que Jesus, ele é um mestre presente nas nossas vidas. Ele é um mestre que está nos ouvindo nas nossas ansiedades, nas nossas queixas, nas nossas ansiedades, nas nossas lutas, nas nossas tristezas. Ele está presente pensando as nossas feridas da alma. Ele está presente nos iluminando a noite escura do pensamento desviado da fé. Ele está presente nos infundindo amor uns pelos outros quando há desamor. E ele está presente nos colocando em nossas vidas pessoas significativas, pessoas que vão nos alertar, que vão nos dar a mão naquele momento que a gente mais precisa, que vão nos esclarecer. A minha vida foi repleta dessas pessoas magníficas e eu tenho tanta gratidão por me terem apresentado o Espiritismo, por me terem apresentado o Chico Xavier, por me terem falado das coisas do Espírito. São tantos que eu ia ficar aqui uma live inteira falando o nome deles. Mas eu vou resumir todos eles na pessoa do Chico Xavier. Então, tenham a certeza de que Jesus também está com vocês, né? Também os acompanha, que ele é sensível à sua dor, à sua luta, e que ele vai sim te inspirar para o bem, para a renovação espiritual, para que vocês
assim como eu já venci tanta coisa, vocês também irão vencer muita coisa, muito obstáculo, muita dificuldade, que a dor é provisória, que ela passa, que a lágrima seca e que o grande dia de amanhã é sempre o dia da vida, da alegria de viver, da esperança em dias melhores, que sempre existirão, sempre virão, porque nós temos um caminho maravilhoso pela frente. E eu convido a vocês a olhar, principalmente nas noites sem nuvens e sem lua cheia, né? Nas noites estreladas, a se maravilhar com a abóbada celeste, a se maravilhar com o universo que está aí nos convidando para conhecê-lo. Imaginem vocês, se o dia que a gente for capaz de sair da Terra e viajar pelo espaço, de conhecer novos mundos, novas civilizações, novos sistemas estelares, novas nebulosas, novas galáxias. Imagine isso. É um mundo novo, extraordinário, quase, a gente pode dizer, infinito de maravilhas. Isso tudo nos aguarda. Porque Jesus falou conosco, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. Não é? E ele falou também, vou para vos preparar o lugar. Então, o nosso lugar, que é o nosso lugar universal, ele é maravilhoso. A gente tem que se maravilhar diante dele. E nunca, nunca deixar que a sombra da tristeza, do desânimo, da depressão, da desconsideração, da falta de fé nos domine. Porque tudo passa, todos os sofrimentos passam, e nós temos em nós a semente divina, a força divina para superar qualquer problema, qualquer obstáculo. Que coisa linda. Meu Deus, é isso. Que maravilha. Muita esperança no futuro, né? Esperança em nós mesmos, esperança em Jesus. Graças a Deus nós temos exemplos maravilhosos como o Chico que nos mostram que, né, há meios como o trabalho na caridade, né, que nos colocam tão para cima. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um desenho, né, tem muitos motivos para nós aguentarmos firme, que era o que a gente tinha conversado, né? Aguentar firme. A gente tem que aguentar firme. A gente tem que ficar... Tá certo, gente, é difícil? É difícil, não é fácil. Mas a gente vai vencer. A humanidade já venceu coisas muito piores, se a gente olhar para trás. Né? Vamos ver a Segunda Grande Guerra Mundial, com a explosão de 2 bombas atômicas, né? Milhões de mortos, nações devastadas. Vamos ver a pandemia da gripe espanhola, 100 milhões de mortos. Há 100 anos atrás apenas, 1918, 1919, não é? A Primeira Guerra Mundial, outros tantos milhões de mortos. Quanta coisa nós já vencemos. E quando tudo dizia que o fracasso da humanidade estava definitivo, não é? Com as grandes nações mais avançadas do mundo derrotadas, humilhadas, destruídas. Olha só, a humanidade ressurgiu das cinzas, se reconstruiu, apesar de todas as lutas. E quanto mais agora que nós não estamos vivendo essa devastação física. A devastação que nós vivemos hoje ela é mais psicológica, ela é mais ideológica. Mas vamos vencê-la também. E nós mantivermos firmes com a segurança da fé, com a segurança da religião crística, do amor e da sabedoria em nossas almas, em nossos corações. Maravilha, que maravilha, gente, é isso. A gente não tem mais tanto tempo, daqui a pouquinho o Instagram vai desligar a gente aqui. Eu sou muito grato, Geraldinho, pela sua presença aqui. Você sabe o quanto eu sou grato pela sua vida. O Geraldinho é uma mesa muito farta, ao redor da qual pessoas muito diferentes sentam, independentemente de religião, de qualquer tipo de preconceitos, e saem muito bem alimentadas. Muito, Obrigado. muito, muito.
Muito, Obrigado. muito grato. Continue na sua tarefa aí, né? Falando sobre a doutrina, sobre o evangelho. Adoro seus vídeos também, que são muito curtos, diretos, objetivos. E também aprecio muito seu trabalho junto com a Kardec Radio, lá no inglês. A gente precisa levar a doutrina a outros povos. Aliás, uma das missões do Brasil é essa, viu, gente? A gente já recebeu a doutrina com antecipação. Agora é a nossa hora de retribuir essa bênção para os outros povos, principalmente através do inglês, que hoje é a língua universal. É verdade. Olha, o Geraldinho colocou aí, né, a Kardec Radio para todo mundo que puder acompanhar, né, o trabalho da irmã Vanessa, maravilhoso lá nos Estados Unidos, levando a doutrina para quem fala inglês, né, que a gente sabe que ainda é uma mata que não foi desbravada totalmente, né, a gente está começando ali, é um trabalho que vale a pena, com certeza. É isso, gente. A gente vai precisar fechar aqui, porque o Instagram deu 1 hora, o Instagram vai fechar. Agradeço mais uma vez ao Geraldinho, agradeço todo mundo que conversou com a gente aqui hoje, ficou até aqui, todos os comentários eu estava lendo. Essa conversa vai ficar salva aqui, se Deus quiser vai dar para salvar, vou terminar aqui, vou salvar aqui. Vou mandar sim. Gente, muito obrigado, Geraldinho, gratidão, gente. Beijo no coração, gente. Fique com Deus. Tchauzinho. Tchau, tchau.